Ô Edson, vou fazer 2 perguntas. Uma você já respondeu, que é se existe espírita fanático, né? E como é que é essa interação entre os espíritos desencarnados fanáticos com estes espíritas encarnados, que também são fanáticos? Eles criam uma simbiose, né, Cláudio? Criam um processo de retroalimentação um do outro. E isso é perigoso, né? Não é só no espírita, tá? Todo religioso. Existe fanatismo também político, Sim. futebolístico, que a gente sabe. Quando você vê pessoas indo para um campo para torcer armada, levando fé, ou torcida organizada, essas coisas, você fala, o que essas pessoas estão fazendo, né? Estão levando ao extremo. Eu pergunto para você se as pessoas pensam. Se são pessoas que fazem uma análise sobre as coisas, do seu próprio comportamento e tal. Elas estão se deixando levar pela massa. Tá certo? É aquilo de novo, é a preguiça mental, mais uma vez, falando mais alto. Tá certo? Porque se eu tenho capacidade de pensar, de raciocinar, Cláudio, a gente tem uma capacidade tão grande que eu consigo pensar no que eu estou pensando se eu vou falar. Olha só como é que é. E a gente não faz uso disso. Não tem filtro, né? Não filtra, você se deixa levar pelos outros. Eu tenho comigo, Cláudio, que a gente tem que ser ponderado em tudo. Eu tenho que considerar, se você tem uma opinião, tem que considerar a tua opinião, pelo menos para saber se realmente eu tenho certeza eu estou certo a minha ou se a sua não é melhor que a minha, entende? Mas se eu simplesmente ignoro, porque eu acho que a minha é absoluta, de novo, o pensamento ouve e o pensamento fala. Então, essas pessoas, na verdade, elas estão conversando com elas mesmas e com as entidades que as induzem, que as comandam, e elas nem percebem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciem os espíritos nos nossos atos e nas nossas ações. Mais do que nós imaginamos, na maioria das vezes, eles nos dirigem e nós nem o percebemos. Olha como isso é importante. Todo fanatismo, Cláudio, requer aí uma simbiose difícil de ser quebrada. É um processo obsessivo que a pessoa não percebe. Já está na fascinação ou não? Entra na fascinação. Pode crer. E entra. Para quem não entende fascinação, é um nível de obsessão mais profundo, tá? É onde a pessoa realmente ela não raciocina por si. Ela se deixa conduzir. Ô Elaine, se na família onde eu trabalho tem gente fanática aí, qual que deveria ser a nossa, ou deve ser a nossa postura? Primeiro, de muita paciência, né? Porque essas pessoas não cruzam nossos caminhos à toa, né? Tem aí um sentido e a gente tem que tirar sempre o que é positivo. Eu acredito que a gente deva demonstrar na medida do possível, né? Mas sem uma agressão, mas de forma amorosa, que existem outras formas de pensar, né? Outras formas de acreditar, né? E o universo é muito abundante, né? A gente não pode se posicionar numa coisa só. Um exercício que eu faço pessoalmente, até às vezes com questões religiosas e em outras questões, é assim, a gente olhar o ser humano, né? Então, é um ser humano que você gosta, né? Você admira as qualidades daquele ser humano, é uma pessoa muitas vezes inteligente. Então, eu considero aquela pessoa inteligente, muitas vezes. Por que ele tem uma crença tão diferente da minha? O que ele acredita ali, o que ele está vendo ali, né? E que eu não estou vendo ou que eu não concordo. Então, a gente faz essa análise e a gente conclui que é questão realmente do exercício do livre-arbítrio, né? No fundo, falando em religião, a busca é praticamente a mesma, né? E é o respeitar mesmo o livre-arbítrio de cada um, né? A gente lembrar, né, Cláudio, a gente nunca pode esquecer, a gente como espírita, os espiritualistas, né, em geral, que nós somos seres humanos e cada um em desenvolvimento, né? Cada um buscando o seu autoconhecimento, mas cada um está num processo evolutivo diferente, com bagagens e experiências diferentes. Então, às vezes o azul é bom para mim, o amarelo é bom pro Edson. Ele já teve uma vivência com o azul, ele não precisa mais passar naquela experiência, né? E eu preciso.
E quando a gente tem essa compreensão, a convivência fica mais leve, né? Ela fica mais respeitosa, ela fica mais fácil. Então, conviver com gente fanática, em qualquer área da vida, é difícil. E requer bastante sabedoria, mas principalmente o respeito, né? Porque a gente, às vezes, influencia essas pessoas muito mais pelo exemplo do que por palavras, né? Quando a gente quer impor aquilo que o Edson está falando, às vezes a gente quer impor o nosso pensamento na pessoa e a pessoa está fechada naquilo. Não tem uma brechinha, né? E com o exemplo, a pessoa acaba, muitas vezes, fazendo reflexões. Então, ela busca dentro de si aquela força, que é aquela luz que a gente tem dentro da gente, aquela centelha divina, e ela consegue, né, transpor, né, deixar que essa luz se sobressaia, né, e ela começa a mudar o pensamento dela. Então, é um processo interior mesmo, né. Então, o grande problema que nós temos, Cláudio, é medir os outros pela nossa medida. Entende? A gente quer que os outros se comportem conforme a gente acha que é o certo. E aquilo que eu estava tentando explicar, lá no plano espiritual, você já se ambienta com espíritos que estão mais ou menos igual a você. Então fica fácil, você pode medir quem você quiser lá com a sua medida, que está mais ou menos equiparado, entendeu? Quando você vem para cá conviver com as diferenças, olha, nós estamos aqui convivendo com as diferenças, mas a gente não quer olhar a diferença, entendeu? A gente quer que seja igual o que a gente pensa. Quer fugir das diferenças, né? Você está perdendo a oportunidade de aprender, se desenvolver, tá certo? Você tem que analisar pelo menos, você tem que reparar, você tem que saber que existem diferenças para você fazer as suas escolhas. Não, isso aqui não me serve, isso aqui é bom para mim. Mas quando eu decidi que isso aqui não me serve, Cláudio, é porque eu considerei. E não porque eu simplesmente fechei os olhos e não quero olhar, entende? Eu considerei, isso aqui não me serve. Agora, isso aqui é bom para mim, entendeu? Mas eu sei porque aquilo não me serve. Porque eu me predispus a entender, né? Me predispus a conhecer. Ontem mesmo, em sala de aula, a gente estava conversando sobre algumas questões e aí tinha uma aluna que falou que foi fazer um trabalho lá, foi lá na sala fazer um trabalho social que nós temos lá no Manuel Bento de sábado, e ela ficou horrorizada com uma mãe que tinha 8 filhos e estava grávida do 9º. Como é? Essas pessoas não param para pensar. Eu falei, gente, o universo dela é diferente do seu. Quer dizer, não dá para comparar. Não dá. Mas veja, a gente cuida para não ter menos. Mas o universo dela é diferente do seu. Se você convivesse mais com essas pessoas, com esse ambiente, você ia perceber que o ambiente dela é diferente. Ele é um ambiente que é propício mesmo aqui. Até a necessidade espiritual dela é outra. Também, ela precisa passar por isso. A gente não sabe o histórico dela. Ela se comprometeu a isso. Então eu não posso julgar aquela pessoa pela minha medida. Porque quando eu falo... Aliás, Jesus já aconselhava isso, né? Não julgueis, né? Para não ser julgado. Quer dizer, quando eu julgo com a minha medida, Cláudio, eu vou isolando as pessoas. E às vezes eu perco a oportunidade de ter aprendizados maravilhosos. Porque se você ouvisse as histórias dessas mulheres, sabe? São aprendizados lindos. São aprendizados mesmo, cara. É que quem tá fora vem com aquela crítica, né? Pô, mas mais um filho, gosta de fazer filho, é isso, é aquilo. Não tem televisão em casa. Mas não vivencia ali o dia a dia. Agora, muitos espíritas, né? Como o espiritismo é uma coisa mais de a classe média, esse preconceito fica muito forte quando tem um trabalho social, né? A gente percebe um desnível, né? A pessoa tá mais acima, eu sou a caridosa, o caridoso, porque tenho condição, e esses aqui que estão sendo atendidos tem que ser da minha maneira. São que os também inferiores. Não deixa de ser um fanatismo. Tem uma visão assim, né, inferior. E muitas pessoas, lógico, os espíritas são seres humanos, né, falhos, né, como todos nós estamos, né, nessa fase de crescimento e de desenvolvimento. Mas a gente encontra, né, nas casas espíritas muitas pessoas que estão nesse processo de autoafirmação. Às vezes elas encontram ali uma oportunidade não só de ajudar, mas de se sobressair de alguma forma em alguma atividade, né? Muitas vezes movido, às vezes até por um orgulho, né? E não às vezes pela intenção só de ajudar. Então, assim, tem gente de todo, né, Edson? A gente que tá... Toda estirpe, tem todo... É uma diversidade de seres humanos. Por isso que é importante a gente ter sempre isso. Cada um no seu processo evolutivo para a gente evitar os julgamentos, né?
Sandra Almeida mandando aqui o seu bom dia, facebook.com/TV Mundo Maior. Iraide Tanimura também está com a gente. O Walter Farid Júlio, só alto nível, gratidão, adorando. Beijos nos corações. Beijo, Farid. Você tem uma recomendação aí de obra, pessoal? Então, pesquisar? na verdade não é um livro espírita, mas está dentro disso que o Edson falou sobre o pensamento, que o pensamento fala com a gente, né? Que o pensamento fala e responde, né? E por coincidência eu estou lendo esse livro. É O Poder do Agora, não é um livro espírita, mas é um livro de autoajuda. É um guru norte-americano. E é um livro bem fininho e é um guia para a iluminação espiritual. E ele fala justamente, né, quando ele fala do poder do agora, a influência do pensamento na nossa vida. E é muito curioso a forma que o pensamento interage com você. Então, ele diz que nós temos que nós é que devemos dirigir o pensamento e não o pensamento nos dirigir, né? O autor é Eckhart Tolle, acho que se lê assim, é Eckhart-Tolle. E é um livrinho facinho, eu comprei até numa lojinha aí. Repete essa frase final que você falou, que o pensamento... Que nós temos que dirigir o pensamento e não o pensamento nos dirigir. Exatamente, a gente tem que ter consciência, né? Então, por exemplo, muitas vezes vou tentar exemplificar da forma que eu entendi. Você tem uma crença em determinada coisa. Então, por exemplo, eu preciso fazer caridade porque só assim vou ser feliz. É uma crença. Então, você passa a viver a sua vida em função daquilo. Então, quando você não consegue fazer aquilo que você quer, você passa a ser infeliz, né? São coisas nesse sentido. Então, nós temos, às vezes, muitas crenças e a gente deixa essa crença tomar conta do que realmente no nosso ser, né? E o pensamento acaba influenciando. O Cláudio não gosta de mim, eu começo a me comportar dessa forma. Então, esse pensamento que de alguma forma eu desenvolvi toma conta do meu ser. Uma neura. E eu tenho que dialogar comigo mesmo. Falo, não, por que você acha que o Cláudio não gosta de você? Então, fazer essa conversa interior. Fala, nossa, isso é uma bobeira. Então, você joga esse pensamento fora. E a gente não tem o hábito de fazer essa autoanálise no nosso dia a dia. Verdade. E a gente vai sobrevivendo, não vai vivendo, né? Levado, às vezes, por pensamentos errôneos. E aí, aqui... trazendo para as nossas crenças espirituais, a gente sabe das influenciações. Então, se eu dou poder para esse pensamento, que muitas vezes nem é meu, é um pensamento de um terceiro, de uma influência terceira, eu acabo realmente vivendo até uma vida que não é minha, né? Verdade. Edson, tem alguma indicação de obra aí sobre esses assuntos? Saber ouvir, fanatismo? Tem várias coisas. Eu costumo pedir para as pessoas analisarem a história do Paulo de Tarso. Né? Que ele tinha um fanatismo religioso de um lado e depois ele se transformou, quando ele se abriu para outras possibilidades. Né? Eu gosto também, Cláudio, de uma frase de um diplomata americano que chama Dean Rusk. Ele fala assim, que o melhor meio de você persuadir os outros é escutando-os. É com os teus ouvidos. Olha como é profundo isso. Sim, verdade. Você quer persuadir alguém, então você tem que primeiro ouvir a pessoa, para saber quais são as razões dela. O que a move, né? O que a move, o que sabe, o tipo de pensamento que ela tem. Para daí sim você, com contra-argumentos convincentes, convencê-la ao contrário. Então você quer persuadir alguém? A melhor forma é escutando. Verdade.